E aí, como fica mais evidente para a gente determinar o que está acontecendo no corpo de uma pessoa, vai ser a partir do momento que a gente determina ou distingue o que pertence a cada parte, o que pertence a cada característica, o que é yang e o que é yin. Então, na medicina chinesa, a gente tem o conceito dos três tesouros. E esses três tesouros, eles vão estar discriminados entre céu, homem e terra. Que é o que a gente vê na realidade, né? É o que a gente vê na mesma, no corpo, no organismo. Que organismo eu estou dizendo? Na natureza. Nós, o homem, ele pertence a um sistema que é composto por céu e terra. A terra abaixo, o céu acima, o homem no meio. Então, esses são os três tesouros da medicina chinesa. E quando a gente fala de substâncias, a gente vai ter o Shen, que é correspondente ao céu, que seria o mais yang de todos. O Qi, correspondente ao homem. E o Jin, ou a essência, correspondente à terra, que é o extremo yin. Então, eu vou ter a terra como sendo extremo yin, o céu como sendo extremo yang, e o homem que está entre o céu e a terra. Então, por estar entre o céu e a terra, ele tem essas duas substâncias fundidas, que é o Jin, o Qi, perdão. O Qi, quando ele se acumula e aglomera e ele fica mais denso, fica mais material, ele se transforma em Jin. Quando ele fica mais sutil, mais sublime, ele é considerado como Shen. Então eu vou ter essas duas parcelas, é esse conceito do três tesouros, onde eu tenho um extremo yang, um extremo yin, e o homem no meio do caminho, que é composto por yin e yang. E aí, gente, quando eu falo de Shen, voltando para os nossos três tesouros, eu estou pensando principalmente no sistema que ele chama de espírito, que seria a parte mais sutil do corpo, a parte mais espiritual, a parte mais sublime da vida, certo? Eu até comentei com vocês que o corpo ele tem uma matéria, mas ele tem algo que move essa matéria, algo que comanda essa matéria, porque a matéria também existe na morte, né, de um ser vivo. Só que aí você só tem matéria, não tem mais essa parte de espírito, de mente. Você não tem mais quem controla, não tem mais essa parte sublime controlando a matéria. E aí, a hora que eu falo de espírito, de mente na medicina chinesa, eu preciso lembrar que isso se subdivide em algumas parcelas. Então eu vou ter, por exemplo, correspondente ao pulmão, o que ele chama de Po, ou alma corpórea. Aquela alma que cuida da vida. É a alma que me faz olhar para os lados a hora que eu vou atravessar a rua, aquela que me faz não pular de um prédio de 10 andares, no 10º andar, né, do prédio de 10 andares, é aquela que me faz ter certeza que eu estou com a mochila do paraquedas, ao invés da mochila do piloto. Então é aquela parte da mente, aquela parte do espírito, a parte da alma, que zela pela vida. Então eu não vou pegar uma faca, quando eu estou com o pó intacto, eu não vou pegar uma faca e cortar o meu braço, a minha artéria, só para ver se tem sangue lá dentro. É ela que me impede, é ela que me fala, ó, não faça isso, não vai ser bom para você. E aí vou ter a alma etérea, que eles chamam de Hun, que está lá correspondente ao fígado, só eu não lembro se eu falei, mas a alma corpórea está correspondente, ela está alocada no sistema de pulmão, enquanto que essa alma etérea, essa alma mais sublime, aquela alma que ela é mais espiritual e menos do corpo, é aquela que se atira na frente da bala para salvar o filho, é aquela que
abraça a pessoa que está te esfaqueando, sabe? Aquela alma mais espiritual. Então, é ela quem controla essa parte de quem sou eu na realidade. Qual é a minha característica como ser vivente? Tá? E aí vou ter, dentro do sistema do rim, o que a gente chama de vontade. Tá? E essa vontade é vontade mesmo, gente, é determinação. Ou seja, eu vou planejar e eu vou agir, eu vou fazer aquilo. Quem me permite fazer, quem me permite ter a vontade de viver, a vontade de levantar da cama, de preparar o café, de preparar a roupa, de preparar um banho, vai ser essa vontade. Vontade para que essas todas as almas possam agir dentro da vida. Tá? Então, uma pessoa que planeja, por exemplo, o planejamento, ele tem uma relação com uma alma etérea. Então, tem gente que planeja, então o fígado tá ótimo. Mas aí a hora de determinar, de falar, eu vou fazer e ir para ação, ela não faz. Ela não tem força de vontade. Ela não tem ela não tem a parte espiritual que está albergada no rim. Da mesma forma que eu vou ter a intenção e o pensamento que está junto com a intenção, que está albergado no baço, que é aquele de o porquê de eu planejar. Então, eu planejo através do fígado, eu realizo através do rim, mas eu bolo, eu penso, eu fico pensando as possibilidades. Que possibilidades? A intenção, ou seja, para que eu vou fazer isso? Então eu posso até planejar. Eu vou planejar atravessar a rua. E aí eu vou ter que... Por que eu quero atravessar a rua? Qual é a minha intenção ao atravessar a rua? Então eu tenho um pensamento que me faz, eu quero conquistar algo que está do lado de lá. Então eu vou planejar como fazer isso, e eu vou pensar o porquê que eu quero, qual é a minha intenção. E aí, gente, quando a gente fala de Shen, basicamente, a gente está falando de espírito. O espírito, como um todo, ele está alocado no coração. Ele é a parte espiritual, a parte de mente que está no coração, mas, ao mesmo tempo, ela é correlacionada com as outras todas. Então, tudo isso daqui é mente. Tudo isso é espírito. E aí eu vou ter cada um nome, cada um uma direção, cada um uma característica. Ok? Já quando eu estou falando em ti, eu estou falando que eu tenho, lembra, os dois aspectos. Eu tenho tanto um aspecto mais denso, quanto um aspecto mais sutil, mais sublime, um aspecto mais yin e um aspecto mais yang. Certo? Isso, esses dois vão me caracterizar o que seria o ti. Então eu posso ter ti, por exemplo, que é o ti de uma substância, o ti do alimento, o ti da água, o ti do ar, o ti de algo que existe. E ao mesmo tempo, eu posso ter esse ti como uma função dentro do corpo. Então, o ti do pulmão, que vai circular substâncias, o ti do baço, que vai nutrir, sustentar, manter, transportar, o ti do coração. Então, cada um vai ter a sua função dentro do corpo. Tá? Então, quando eu falo de ti, eu tenho um aspecto mais yin, ao mesmo tempo eu tenho um aspecto mais yang para esse mesmo ti. Tá? Lembrar que quando eu falo de ti, eu estou no meio do caminho. E aí, gente,
uma das bases ali do Qi, vocês vão ver, ele vai ter a função de aquecer o corpo, ele vai ter a função de promover, ou seja, função mesmo, né? É a função de algum órgão, a função de alguma víscera, a função de algo, é algo que promove alguma coisa dentro do corpo. Eu vou ter a função de movimento e vou ter a função de proteção. Então, essas seriam as bases de função do Qi. Tá? E aí, quando eu falo em função de movimento, eu estou mais basicamente, a gente vai ver isso nos ânfos, falando da função, ou seja, do Qi do pulmão. E aí, esse Qi, essa função de movimentar, ela vai me apresentar 4 características, que é o movimento em descendência, aquele movimento que vai de cima para baixo, o movimento de ascensão, que é o movimento que vai de baixo para cima, o movimento de entrada, que é aquele movimento de fora para dentro, e o movimento de saída, que é um movimento de dentro para fora. Então, se a gente pensar, por exemplo, na respiração, essa respiração ela tem que descer, entrar, subir e sair. Então, isso acontece sequencialmente. Então, por exemplo, se o Qi não desce, ele não entra. Se ele não sobe, ele não sai. Ou, se ele não sai, possivelmente ele não está subindo. Tá? Isso aqui a gente vai ver dentro da função e dos problemas, né, das síndromes dentro do Qi do pulmão. Tá? Então, lembrar que quando eu falo de Qi, é principalmente, gente, essa característica, ó, função. Eu vou ter aquela característica inicial que eu falei lá, do Qi do alimento, o Qi da substância, que é uma característica mais material, só que principalmente no corpo, quando a gente está falando de Qi, a gente está falando de função. Legal? E quando eu falo de Jin, eu estou pensando em substância inata, com aquilo que veio comigo de herança, aquilo que eu nasci com, aquela partilha do meu pai e da minha mãe, que se juntou e fez o que sou eu hoje. Então é o Qi inato, é aquele Qi herdado, ou Qi pré-celestial, um Qi que me vem como herança. Tá? Isso é uma das características do Jin dentro do corpo, e eu tenho a segunda característica do Jin, que é o Jin adquirido, que é aquele Jin que vem da alimentação. Então, que eles chamam de Jin pós-celestial, ou Jin adquirido, ou Jin dos grãos e da água, dos cereais e da água. Aquele Jin que eu me alimento para adquirir. Então, eu vou ter uma fusão desses dois, onde eu vou ter o Jin inato, vai estar diretamente relacionado ao rim, o Jin adquirido vai estar diretamente relacionado ao baço, e essas duas funções vão me culminar na formação do sangue. E aí a gente vai ver que o Jin e o sangue têm uma relação muito grande. E a gente vai ver isso já já. Então, quando eu falo de líquidos, por exemplo, quando eu falo de Jin, eu estou falando de essência, certo? E aí eu falo que esse Jin, que é essência, ele vai ter uma característica Yin. Os Jin-Ye, que são os líquidos do corpo, os líquidos corporais, eles vão ter essa característica Yin também, como um todo, porém, eu posso ter aí uma subdivisão, que seriam os líquidos Jin, os líquidos com uma característica mais Yang, uma característica mais diluída, mais sutil, mais leve, enquanto que eu tenho os líquidos Ye, que são os líquidos mais espessos, aqueles líquidos que me remetem mais à nutrição.
Tá? Então, de uma forma geral, os DIN-E pertencem aos líquidos. Os líquidos têm uma característica IN, mas, ao mesmo tempo, eu tenho líquidos que são DIN, que têm uma característica mais IAN, enquanto eu tenho os líquidos IE, que têm uma característica mais IN. Então, líquidos mais ligados à nutrição estão mais relacionados ao IN, enquanto que líquidos mais característicos de função estão relacionados ao IAN. E aí, eu vou ter que esses DIN-E vão estar também relacionados ao sangue.